Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa Pai das Misericórdias, entrando em sua casa com essas imagens aqui do santuário e você entrando também em nosso santuário e fazendo assim esta unidade desse momento de oração ao Pai das Misericórdias, onde nós não só rezamos ao Pai, mas também meditamos na palavra que Ele nos deu, ensinando-nos como filhos e filhas muito amados, porque Ele quer o melhor para todos nós, para você e para a sua família. E nós estamos meditando sobre a catequese do Papa Francisco a respeito das virtudes, dos vícios e das virtudes. Estamos falando agora da virtude da paciência. E que é muito bom nós meditarmos nisso, porque vivemos num mundo sem paciência. As pessoas são muito impacientes. Por isso vamos lá. O Papa toma Provérbios 16, versículos de 32 a 33, que assim está escrito: mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. As sortes lançam-se nas dobras do manto, mas do Senhor depende toda a decisão. Então esse trecho de Provérbios, o Papa nos diz o seguinte, na sua catequese: poder-se-ia então dizer que não há melhor testemunho de amor de Jesus do que encontrar um cristão paciente. Mas pensemos também em quantas mães e pais, trabalhadores, médicos, enfermeiros, doentes, que todos os dias, no escondimento, agraciam o mundo com uma santa paciência. Como afirma a Escritura, é melhor a paciência do que a força de um herói. No entanto, devemos ser honestos. Muitas vezes falta-nos a paciência. No dia a dia, todos somos impacientes. Precisamos dela como das vitaminas essencial, entre aspas, para ir em frente. Mas impacientamo-nos instintivamente e respondemos ao mal com o mal. É difícil manter a calma, controlar os instintos, conter as más respostas, desarmar as disputas e conflitos em família, no trabalho ou na comunidade cristã. A resposta chega imediatamente. Não somos capazes de ser pacientes. Esta paciência que o Papa nos fala, vamos dizer assim, a gente constrói uma série de coisas pacientemente. E às vezes por um segundo de impaciência ou de nervosismo, nós destruímos tudo que nós construímos. Por isso que a impaciência ou a atitude rápida, a resposta rápida de impaciência não constrói, porque ela quebra. Mas a paciência ajuda-nos a ter esse equilíbrio que constrói. Porque veja bem, o pedreiro foi erguendo a parede da casa e quando ele chegou lá em cima, viu que o tijolo lá embaixo estava torto. E ele não vai derrubar a parede inteira para consertar aquele tijolo torto, né? É melhor, né, ter paciência e tirar com muito cuidado aquele tijolo torto, acertar ele, para não derrubar a parede toda. Eu diria que esse é um exemplo prático da paciência. E ele cita aqui também, né, dos pais, né, dos pais, o pai e a mãe, né, dos doentes, das pessoas que estão acamadas. E como é que se chama as pessoas que estão nos hospitais ou que estão sobre um leito cuidando da sua saúde? Não chamamos ele de paciente? Por que chamamos ele de paciente? Porque justamente ele
né, no processo da enfermidade, né, da enfermidade, ele está tomando os remédios, sendo tratado, cuidado, e pacientemente ele espera a cura. Não existe remédio imediato que você toma e já está pronto. Não, exige paciência para que o remédio faça efeito, para que ele combata aquelas células que estão causando a doença, né, destruindo elas, e as outras células vão tomando o seu lugar. Então, se não der esse tempo, a pessoa morre. Se não tiver paciência, ela se mata. Ela morre antes da hora, porque não tem paciência. Então, por isso que chama paciente, né? O paciente do quarto tal, paciente do quarto tal. E porque justamente ele está esperando esse momento. O pai e a mãe que educam os filhos, que formam os filhos, que coordena a casa, se ele não tiver paciência com os filhos, né, ele vai fazer a casa em pé de guerra. Vai agredir as crianças, vai agredir o marido, vai agredir a esposa. Então, isso não constrói. Então é melhor sentar e falar assim, olha, a minha vontade é dar uns tapas, a minha vontade é fazer isso, fazer aquilo, mas nós somos pessoas, nós somos inteligentes, então vamos conversar, vamos pensar um pouco como vamos viver a nossa vida aqui em casa, como vamos acertar as coisas, sabe? Aí você não destrói, aí você constrói, você educa, você forma, você capacita a pessoa para viver bem em casa. Então a educação, que é uma das coisas que as mães e os pais sofrem muito, até os professores, né? É esperar o tempo do aprendiz aprender as coisas. Por isso que o filho, muitas vezes, nós temos que dizer muitas vezes para ele a mesma coisa, até ele entender o que o pai e a mãe estão dizendo e ele começa a fazer. Mas até lá precisa de paciência, porque senão ele põe a perder tudo. Desiste ou quebra a pessoa. Então, nesse sentido, o Papa ajuda-nos nessa reflexão a usarmos desta paciência, né, como uma vitamina, algo que você não toma uma vitamina e já vira o super-homem, ou como às vezes nós vemos nas telas do cinema, né? Basta eu ingerir uma vitamina e já estou igual o Popeye, né? Só comer espinafre que já está o super forte, né? O super grande. Não existe isso. A vitamina, você toma ela e espera ela agir no seu corpo, né? Produzir o efeito que é esperado. Do ser humano é esperado que ele seja humano, né? Que ele seja bom, que ele seja honesto, verdadeiro, e tantas coisas mais que agradam a gente e agradam os outros. Mas se nós não formos pacientes conosco mesmo e pacientes com os outros, nós não construímos isso, né? A humanidade ela pode ser boa, ela pode ser melhor, mas se nós tivermos paciência e as pessoas também tiverem paciência consigo mesmo. Porque às vezes nós perdemos a paciência até com a gente. Quando a gente perde a paciência com a gente se torna um espinho para todo mundo. Porque a gente cobra, a gente xinga, a gente briga, a gente faz qualquer coisa, né? Porque eu não tenho paciência comigo mesmo e não suporto nada. Então eu reajo, né? E os outros não merecem isso. Se um outro fizesse isso com você, você dizer assim, eu não mereço isso, né? Então ninguém merece também que eu seja uma pessoa espinhenta, uma pessoa sem paciência. Nós precisamos ter esse equilíbrio, sabe? Entre um extremo e o outro, para podermos construir. Do contrário, nós não vamos construir nada. Nós vamos destruir tudo e perdermos tudo aquilo que já foi construído ou que já existe e não teremos mais depois suporte nenhum. Vamos rezar. A Mãe das Misericórdias. A Virgem Maria que tem muita paciência conosco também. Quando Jesus entregou ela a João aos pés da cruz, ela cuidou do discípulo. E não só do discípulo João, porque é o discípulo que Jesus amava, porque Jesus ama todos os discípulos, né? Eu acho que é só João que Jesus amava. Os outros ele não estava nem com eles, né? Não, ele amava todos os discípulos, né? Até que tanto que João se coloca na figura do discípulo amado, porque todo aquele que é discípulo de Jesus é amado por Jesus. Todo aquele que ama Jesus, que é discípulo, é amado por Jesus. Então a mãe ela sempre apresenta aos seus filhos, né, um caminho de exercício da paciência, do exercício da oração, do exercício do ajudar os outros e tudo.
Então nós vamos pedir a essa Mãe da Misericórdia que tem paciência conosco, seus filhos, e nos ajuda a caminhar até Jesus. Vamos rezar a ela. Virgem Maria, Nossa Senhora Pietà, Mãe da Misericórdia, colocamo-nos como filhos necessitados de colo. Mãe piedosa, são tantos os nossos pedidos, mas queremos sobretudo agradecer-lhe pelo carinho e pela acolhida de mãe. Acolha, Mãe, esta nossa humilde oração. Filha amada do Pai das Misericórdias, Mãe da Misericórdia, de Jesus Cristo e esposa do Espírito Santo. Amém. A Virgem Maria, nossa Mãe, nos ensina a sermos pacientes com os outros irmãos. E nós pedimos a ela, através da sua imagem da Pietà, que interceda a Jesus por todos nós, para que nós também, como filhos e filhas, aprendamos a ser pacientes e a exercitar a paciência em nossa casa, com muita sabedoria, com muita inteligência, para colhermos o grande fruto da paz que vem só de Deus. Por isso, desça sobre você, sobre a sua casa, pela intercessão da Virgem Maria, a bênção do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.